Fala pessoal, Gabriel aqui para mais um vídeo. Nas últimas semanas a internet foi uma loucura com o ChatGPT e com o que essa inteligência artificial é capaz. Só para você entender o contexto, o ChatGPT é um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial. Traduzindo para o português, o ChatGPT pode criar qualquer tipo de texto escrito de forma natural, como se uma pessoa estivesse conversando com você, e de maneira inteligente e sobre qualquer assunto que você quiser. Existe um banco de dados de informações onde o ChatGPT retira suas informações. E ele tem informações até 2021. É um negócio fenomenal e nem dá para acreditar que é uma máquina ali te respondendo. Então bora lá testar os conhecimentos dessa inteligência artificial sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e alguns pontos da nossa doutrina. Então vamos aqui fazer a primeira pergunta para o ChatGPT. O que você sabe sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Vamos ver o que ele responde. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecido como a Igreja Mórmon, aqui ele comete um pequeno equívoco, né? Mas é legal, algumas pessoas conhecem mesmo como a Igreja Mórmon, mas esse não é o nome correto da igreja. É uma religião fundada em 1830 pelo profeta americano Joseph Smith Jr. Realmente, a igreja foi restaurada por Joseph Smith. A igreja tem sua sede em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos, e é composta por mais de 16 milhões de membros em todo o mundo. Isso mesmo. Os Mormons, aqui ele dirige a nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, de uma forma incorreta. Não é a forma correta de se dirigir a nós. Não somos os Mormons, somos os membros da Igreja de Jesus Cristo. Acreditam que Joseph Smith foi escolhido por Deus para restaurar o Evangelho original de Jesus Cristo. Isso mesmo. Que havia sido perdido ao longo do tempo. Isso mesmo. Os ensinamentos centrais da Igreja incluem a crença na Trindade, no livro de Mórmon, isso mesmo, um livro de escrituras que, segundo a igreja, foi traduzido por Joseph Smith. Isso mesmo. No sacerdócio e na vida após a morte. Pode-se dizer que sim. Os membros da igreja são incentivados a seguir um código moral rígido. Não sei se é tão rígido assim, é bem tranquilo para falar a verdade, incluindo a abstinência do uso de álcool, tabaco e drogas legais. Isso mesmo. A igreja também enfatiza a importância da família e do casamento entre um homem e uma mulher. Corretíssimo. A igreja é liderada por um profeta e presidente, que é considerado um porta-voz de Deus na terra. Realmente, o profeta da Igreja de Jesus Cristo é o profeta do mundo todo. A igreja tem um sistema de sacerdócio. Aqui ele não terminou de dar a resposta. Mas, isso mesmo, a igreja tem o sacerdócio que foi restaurado mesmo. E é importante enfatizar que todas as vezes que fizemos essa pergunta, nós obtivemos respostas diferentes. E você pode obter respostas diferentes quando você for fazer essa pergunta aí na sua casa. Então, vamos para a segunda pergunta. Quem é Jesus Cristo para os Mormons? Vamos ver o que ele responde aqui. Vamos lá então. Os Mormons, também conhecidos como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o nome correto, acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Isso mesmo. Os Mormons acreditam que Jesus Cristo é a figura central de sua religião e que ele é o caminho para a salvação eterna. Corretíssimo. Os Mormons acreditam que Jesus Cristo é o Messias prometido nas Escrituras antigas, incluindo o Antigo Testamento e o livro de Mórmon. Eles acreditam que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, isso, viveu uma vida sem pecado, isso mesmo, realizou milagres, ensinou verdades eternas e sofreu e morreu na cruz para expiar os pecados da humanidade, isso mesmo. Os Mormons também acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, isso mesmo. Venceu a morte e o inferno, e ascendeu aos céus para se reunir com Deus, o Pai. Eles acreditam que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna, isso mesmo, e que ele oferece a todos a oportunidade de se arrepender, serem batizados e receber o Espírito Santo para alcançar a salvação e exaltação. Aqui realmente deu uma resposta muito boa e é basicamente isso aqui que ele respondeu, tirando alguns pontos ou outros, mas de modo geral, foi uma resposta bem coerente com o que acreditamos. Então, vamos para a terceira pergunta. Quem foi Joseph Smith? Aqui ele responde, né? Joseph Smith foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph não foi o fundador, ele restaurou a igreja que Jesus Cristo criou aqui na Terra. Então, Joseph não foi o fundador. Também conhecida como Igreja Mórmon. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1805 em Sharon, Vermont, nos Estados Unidos. Em 1820, Joseph teve uma visão de Deus, o Pai, e Jesus Cristo.
na qual ele perguntou qual igreja deveria se juntar. É isso mesmo, Joseph realmente teve essa visão e viu Deus e Jesus Cristo. Ele foi informado de que nenhuma das igrejas existentes na época, e nem hoje, era a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Apenas a igreja que Cristo tinha criado no passado e que seria restaurada por ele. Por isso, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única igreja verdadeira hoje aqui na face da Terra. Essa experiência levou Joseph Smith a iniciar sua busca pela verdade e a eventual restauração do Evangelho de Jesus Cristo, que foi o que ele fez. Realmente, aqui está correto. Joseph restaurou a Igreja de Jesus Cristo. Em 1830, Joseph Smith publicou o Livro de Mormon. Joseph Smith não publicou o Livro de Mormon, ele traduziu o Livro de Mormon. Aqui pode ser um pouco ambíguo, como se Joseph tivesse de sua própria mente escrito o Livro de Mormon, mas ele traduziu, ele foi um tradutor desse livro de escritura sagrado, que ele afirmava ser um registro antigo de uma civilização americana antiga e que continha a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. E contém. Ele continuou a receber revelações e direção divina ao longo de sua vida, o que resultou na organização da Igreja Mormon em 1830. Não é a Igreja Mormon, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith foi perseguido por causa de sua crença religiosa. Isso mesmo, foi perseguido. E em 1844 ele foi morto por uma multidão enfurecida enquanto estava preso em Carthage, Illinois. Realmente, isso aconteceu. Joseph realmente foi morto por uma perseguição religiosa naquela época, né? A Igreja Mormon continuou a crescer após a morte de Joseph Smith. De novo, Igreja Mormon, mas o nome correto é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje é uma igreja global com milhões de membros em todo o mundo. Isso mesmo. Hoje os membros estão espalhados pelo mundo todo. Uma resposta até que um pouco coerente com o que foi perguntado. Vamos para a quarta pergunta. Você conhece o Livro de Mormon? Olha lá, hein? Sim. Como um modelo de linguagem treinado pelo Opera Hall tem um conhecimento sobre o Livro de Mormon? Olha aí, tá respondendo como se fosse em primeira pessoa, né? Como se fosse ele mesmo respondendo. Que bacana. O Livro de Mormon é um texto sagrado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí sim, acertou corretamente agora. Também conhecido como Igreja Mormon. É considerado pelos Mormons, aqui ele sempre comete esse erro, né? Chama os membros da Igreja de Jesus Cristo de Mormons, né? Como uma testemunha da missão de Jesus Cristo nas Américas e contém a história e os ensinamentos de um grupo de pessoas que viveram no continente americano entre 600 a.C. a 400 depois de Cristo. De acordo com a crença mormon, não é a crença mormon, é a crença dos membros da Igreja de Jesus Cristo. O Livro de Mormon foi traduzido por Joseph Smith, o fundador da Igreja Mormon. De novo, Joseph Smith não foi o fundador da igreja, ele restaurou a Igreja de Jesus Cristo e não a Igreja Mormon, a partir de placas de ouro que ele teria recebido do anjo Moroni. O livro inclui relatos de batalhas, pregações, visões, revelações e profecias, com a ênfase na importância da fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo e seguir os mandamentos de Deus. Até aqui tudo bem. O Livro de Mormon é considerado um complemento às escrituras bíblicas pelos mormons e é usado como uma fonte de inspiração, orientação e ensinamentos espirituais pelos membros da Igreja Mormon em todo o mundo. Não é a Igreja Mormon, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas aqui ele comete esse erro várias vezes. Talvez por não ter dentro da sua base ainda aqui de informações que o nome correto da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Até aqui tudo bem. Vamos para a próxima pergunta. Quem é Russell M. Nelson? Vamos ver o que o ChatGPT responde, hein? Olha lá. Russell M. Nelson é o atual presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso mesmo. Também conhecida como Igreja Mormon. Ele nasceu em Salt Lake City, Utah, em 9 de setembro de 1924 e foi educado como médico e cirurgião cardíaco. Isso aí, até aqui tudo bem. Russell M. Nelson juntou-se à Igreja Mormon, a Igreja de Jesus Cristo, quando era jovem e desempenhou vários papéis importantes na liderança da igreja ao longo de sua vida. Ele foi ordenado como apóstolo da Igreja Mormon, a Igreja de Jesus Cristo, em 1984 e serviu como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, que é a mais alta autoridade da igreja, antes de se tornar presidente da igreja em janeiro de 2018.
presidente e profeta. Como presidente da Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo, Russell M. Nelson liderou esforços para promover a unidade entre os membros da Igreja e se conectar na obra missionária, no fortalecimento da família e em outros aspectos centrais da fé mórmon, a fé em Jesus Cristo. Ele também viajou por todo o mundo para se encontrar com membros da Igreja e líderes de outras religiões, isso mesmo, buscando construir pontes e promover um entendimento interreligioso, isso mesmo. O presidente e profeta Russell M. Nelson conversou com vários líderes religiosos, porque todos nós temos uma crença comum, né? Acreditamos em Deus. Alguns acreditam em Jesus Cristo também, outros não, mas o principal foco é ajudar as pessoas, é ter esse entendimento de um Deus amoroso e caridoso com as pessoas. E realmente, o presidente Russell M. Nelson fez essas reuniões com essa intenção, né? De unir todos nesse único propósito. Vamos para a próxima pergunta. Como posso conhecer mais sobre o Livro de Mórmon? Vamos ver o que responde, hein? Se você deseja conhecer mais sobre o Livro de Mórmon, existem várias maneiras de fazê-lo. Aqui estão algumas sugestões. Leia o Livro de Mórmon, é a primeira. A maneira mais simples e direta de conhecer o Livro de Mórmon é lendo. Isso mesmo. Você pode encontrá-lo online, em lojas religiosas ou em bibliotecas públicas. Você pode encontrar esse livro gratuitamente no site da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou vindeacristo.org e receber esse material, o Livro de Mórmon, de graça em casa. Simplesmente, não precisa pagar por isso. Segunda sugestão, converse com membros da Igreja Mórmon. Converse com membros da Igreja de Jesus Cristo. Os membros da Igreja Mórmon, os membros da Igreja de Jesus Cristo, podem lhe dar uma perspectiva única sobre o Livro de Mórmon e como ele influencia suas vidas. Isso mesmo, você pode conhecer membros da Igreja Mórmon em suas comunidades ou em suas redes sociais. Pode mesmo, mas fé.org está aí, você pode conversar com a gente sempre que quiser. Assistir os vídeos e ler artigos. Existem muitos recursos online que podem ajudá-lo a entender melhor o Livro de Mórmon. A Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo, por exemplo, possui um site oficial onde você pode encontrar vários vídeos e artigos que explicam o conteúdo do livro. Isso mesmo, a igreja tem um site oficial que vai lhe ensinar tudo a respeito do Livro de Mórmon. Quarta sugestão, participe de aulas ou estudos bíblicos. Isso mesmo, algumas congregações Mórmon, algumas congregações da Igreja de Jesus Cristo oferecem aulas e estudos bíblicos que podem ajudá-lo a entender melhor o Livro de Mórmon e como ele se relaciona com outras escrituras. Você pode conversar com os missionários até em sua casa. Você pode entrar no site Vinde a Cristo e pedir uma visita. Eles vão lhe dar um Livro de Mórmon gratuitamente e vão lhe dar esse estudo bíblico também. E aqui ele continua, né? Independente de como você escolhe explorar o Livro de Mórmon, é importante manter uma mente aberta e disposta a aprender. Realmente, se você estiver disposto a aprender, você vai perceber e entender o quão importante esse livro é em sua vida. E então, pessoal, esqueci de falar sobre algum ponto. Se você encontrou algo aí que eu não encontrei, deixa aqui nos comentários. E se tiver outras perguntas que você gostaria que fizéssemos para essa inteligência artificial, manda aqui nos comentários também, que quem sabe fazemos uma parte 2. Eu achei muito interessante as informações que o ChatGPT trouxe pra gente. É legal que tem muitas informações corretas sobre a Igreja de Jesus Cristo, mas alguns detalhes ficaram de fora. É uma ferramenta muito útil para buscarmos conhecimento sobre diversas coisas. Mas, quando se trata da nossa espiritualidade e salvação, as Escrituras e as palavras dos profetas e apóstolos devem ser a nossa fonte principal de informação. Por isso, é muito importante que possamos buscar informações corretas em fontes confiáveis e seguras, até porque a internet está cheia de meias-verdades. Podemos usar o site oficial da Igreja de Jesus Cristo e até mesmo outras páginas que também compartilham os ensinamentos da Igreja. Um exemplo disso é o nosso site maisfé.org, que está cheio de artigos e conteúdos sobre o Evangelho de Cristo e já ajudou muitas pessoas a conhecer o Evangelho e se aproximarem de Cristo. Certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Até mais.